Segunda parte, lógica computacional. Lógica computacional, às vezes com o nome de matemática discreta, é muito importante na computação, principalmente a parte teórica da computação, porque computação não é só programação. Lógica computacional, ela gira em torno de dois valores, que é verdadeiro e falso. Isso também é base da lógica booleana. Quando você ouvir falar de valor booleano, lógica booleana, ela envolve valores verdadeiro e falso. E existem algumas operações que você pode fazer sobre verdadeiro e falso. Existem expressões lógicas. É basicamente lógica, só que é uma lógica mais matemática. E aqui no slide você está vendo um e, que é uma operação que você pode fazer entre dois valores booleanos, entre dois valores lógicos que recebem verdadeiro ou falso. O operador e, ele só vai ser igual a verdadeiro se as duas coisas que você está comparando são verdadeiras. Ou seja, se qualquer um dos dois for falso, o resultado vai ser falso. Um exemplo seria saber se o número ele é divisível por 6. O número é divisível por 6 se ele é divisível por 2 e por 3. As duas condições precisam ser verdadeiras para ele ser divisível por 6. Então isso aí é um exemplo de uma aplicação prática do e. Existe um outro operando, uma outra operação que você pode fazer sobre esses valores, que é o ou. Que se apenas um dos dois aí for verdadeiro, então o resultado vai ser verdadeiro. Então, é difícil pensar em um exemplo sobre isso, mas enfim. O resultado dele só vai ser falso se os dois forem falsos. Existe um outro operando que é o se então, ou então uma coisa implica na outra. Esse é um pouco mais difícil de explicar como é que funciona, mas ele é basicamente, se alguma coisa acontece, então outra coisa acontece. E ele vai ser verdadeiro em todos os casos, exceto o caso em que algo é verdadeiro e então algo falso. É como se fosse uma promessa. Quando você promete que algo vai ser falso, não importa muito o resultado, se vai ser falso ou verdadeiro. Agora, se você promete que algo vai ser verdadeiro, então o que você recebe tem que ser verdadeiro. Isso é bem difícil de explicar. Eu estou tentando explicar aqui, mas provavelmente deve ter ficado confuso. Eu peço desculpas. Mas isso é algo que você vai ver. O seu professor ou alguma outra pessoa na internet aí vai conseguir explicar melhor essa parte. E existe provas matemáticas dentro dessa lógica computacional, que, como eu disse, é muito importante na computação mais teórica, na computação que tem um pouco mais de matemática e lógica. Então, por exemplo, nessa matéria você aprende a provar que algo é verdadeiro com diferentes técnicas. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Prove que se n é um inteiro ímpar, então n ao quadrado é um inteiro ímpar. Ou seja, você tem um número lá que é ímpar, se você eleva ele ao quadrado, ele é ímpar. Você deve provar. Como que você prova isso matematicamente? Como é que você prova isso utilizando lógica? Isso você vai aprender durante a matéria que envolva lógica computacional. Isso aqui é fácil de provar quando você representa um número par como 2k e representa um número ímpar como 2k mais 1. 1k é um número inteiro qualquer. Por exemplo, 4 é 2 vezes 2. 6 é 2 vezes 3, e assim por diante. E o número ímpar é um número par mais 1. Então, isso aqui é meio que a demonstração. Você pega essa representação do número ímpar, que é 2k mais 1, eleva ao quadrado, e elevar ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar ele mesmo. E depois que você multiplica, vai ficar 4k ao quadrado mais 4k mais 1. E você pode colocar 2 em evidência, nesse 4k ao quadrado mais 4k. Vai ficar 2 vezes alguma coisa que é inteiro, mais 1. Então, 2 vezes alguma coisa que é inteira, isso é um número par. Quando você soma 1, é um número ímpar. Então,
Você pegar um número ímpar e elevar ao quadrado, vai dar um número ímpar. Isso seria uma prova desse teorema, digamos assim. E existem várias técnicas de se provar as coisas. Você pode provar por contradição, se algo for falso, por um contra-exemplo, ou provar de forma direta, provar por indução. Isso você vai aprendendo aí, e isso é importante na computação, porque computação é uma ciência exata, ela depende de provas, você meio que se baseia em algumas coisas. Enfim, conclusão, a dificuldade é média. A parte de lógica booleana, aquela parte lá de verdadeiro e falso, não é muito difícil, mas essa parte de provar as coisas pode ser um pouco complicado. Ela exige muita prática, exige que você pratique muito para que você, quando vê algum problema, você já saiba, é essa técnica de prova que eu vou utilizar. Então, prática, é prática, prática, prática. Quase tudo na computação é prática. Poucas coisas que você tem que decorar, que você tem que memorizar.